Florence Griffith Joyner, famosa como Flo Jo, é celebrada como a mulher mais rápida da história e uma verdadeira superestrela no mundo do atletismo. Seu legado está profundamente enraizado em sua velocidade incomparável, seu senso de moda inovador nas pistas e a incrível influência que exerceu sobre o esporte. Flo Jo detém recordes mundiais e olímpicos nos 200 metros, além do recorde mundial nos 100 metros. Conquistas que permanecem intactas até hoje. Esses recordes não apenas resistiram ao teste do tempo, mas também consolidaram seu status como uma das figuras mais icônicas do atletismo. Entretanto, sua história transcende as meras conquistas atléticas. Ela se tornou uma pioneira na integração do estilo pessoal ao esporte, estabelecendo tendências de moda que foram imitadas por inúmeros atletas que seguiram seus passos. Desde suas roupas chamativas, com uma perna só, até suas unhas de acrílico vibrantes e extravagantes, Flo Jo trouxe um senso de glamour e individualidade para as pistas, transformando a imagem das atletas femininas em todo o mundo. Mas por trás de sua aparência deslumbrante e de sua carreira triunfante, havia uma vida cheia de desafios, dificuldades e controvérsias que moldariam seu legado para sempre. Apesar de seu enorme sucesso, Griffith Joyner enfrentou muitos obstáculos ao longo de sua carreira, desde problemas financeiros no início até o persistente escrutínio de seu desempenho atlético. Sua morte repentina e trágica aos 38 anos de idade deixou seus fãs de luto e gerou especulações sobre as circunstâncias de seu falecimento prematuro. Ao explorar as várias facetas de sua vida, descobrimos a verdade sobre a vida e a morte extraordinárias, porém trágicas, de Florence Griffith Joyner. Desde seu início modesto até sua ascensão meteórica e as sombras que pairavam sobre suas conquistas recordes, sua história continua sendo um capítulo fascinante nos anais da história do esporte. Florence Dolores Griffith, conhecida como Dee por seus familiares e amigos mais próximos, nasceu em 21 de dezembro de 1959 em Los Angeles, Califórnia. Ela era a sétima de 11 filhos em uma casa movimentada. Sua mãe, Florence, trabalhava como costureira, enquanto seu pai, Robert, era eletricista. Desde muito cedo, Dee já enfrentava adversidades. Quando ela tinha apenas 6 anos de idade, seus pais se divorciaram, o que causou grande transtorno para a família. Essa mudança fez com que sua mãe se mudasse com Dee e seus irmãos para o projeto habitacional Jordan Downs, no bairro de Watts, em Los Angeles, uma comunidade conhecida por seus altos índices de criminalidade e dificuldades econômicas. Apesar dessas circunstâncias difíceis, o espírito indomável de Dee permaneceu intacto. Criada principalmente por sua mãe, ela descobriu sua paixão pelo atletismo aos 7 anos de idade. Durante as visitas a seu pai no deserto da Califórnia, ela corria contra lebres, mostrando um vislumbre de seu talento atlético natural. Entretanto, Dee não era apenas cativada pelos esportes. Ela também desenvolveu um interesse precoce por moda. Ela sempre brincava dizendo que, se quisesse brincar ao ar livre com seus irmãos, tinha de se certificar de que seu cabelo e seu traje estivessem impecáveis. Mesmo quando criança, Griffith Joyner acreditava que ter uma boa aparência e jogar duro eram inseparáveis. Uma filosofia que se tornaria uma marca registrada de sua vida posterior. Crescer em uma casa com 10 irmãos incutiu um forte senso de competitividade em Dee. Mais tarde, ela contou que brincar com seus irmãos não era uma tarefa fácil. Eles eram durões e chorar simplesmente não era uma opção. Se ela chorasse, era deixada no banco e não podia participar dos jogos. Esse ambiente a forçou a desenvolver resiliência e força desde muito cedo. A moda também fazia parte dessa competição familiar. Seus irmãos não queriam que ela se parecesse com um dos meninos, o que levou Dee a começar a experimentar costurar suas próprias roupas aos 7 anos de idade. Seus talentos iam muito além do atletismo e do estilo. Dee entrou para a Sugar Ray Robinson Youth Foundation, onde experimentou vários esportes, incluindo basquete, vôlei e futebol americano. Entretanto, foi no atletismo que ele encontrou sua verdadeira vocação. Seu talento natural era evidente desde cedo, e ele rapidamente começou a se destacar.
Aos 14 e 15 anos de idade, ele conquistou vitórias nos Jogos Nacionais da Juventude, Jesse Owens, por 2 anos consecutivos, o que indicava a notável proeza atlética que ele exibiria mais tarde no cenário mundial. No ensino médio, Dee continuou a brilhar. Na Jordan High School, em Los Angeles, ela estabeleceu recordes nos eventos de salto, em distância e corrida. Entretanto, ela não era conhecida apenas por suas habilidades atléticas. Seu senso de estilo único também era notável. FloJo convenceu sua equipe de revezamento a usar leggings como parte de seus uniformes de pista, mostrando sua proeza fashion mesmo no ensino médio. Embora ainda não fosse uma superestrela, seu 6º lugar no campeonato estadual da CIF no último ano chamou a atenção de uma figura importante: o técnico da Cal State Northridge, Bob Kersee. Esse momento marcou o início de uma jornada que logo transformaria Dee de uma jovem atleta promissora em uma figura lendária. Em 1978, Florence Griffith Joyner se formou no ensino médio e começou sua breve passagem pela Cal State Northridge, onde prosperou sob o programa de atletismo do técnico Bob Kersee, vencedor de títulos nacionais. Apesar do sucesso inicial em seus empreendimentos esportivos, ela logo enfrentou dificuldades financeiras que a forçaram a abandonar a faculdade no ano seguinte. Para sustentar a família, ela aceitou um emprego como caixa de banco, deixando de lado seus sonhos de glória olímpica. Em 1980, surgiu uma nova oportunidade. Kersee havia aceitado um cargo de assistente técnico na UCLA e ajudou a garantir ajuda financeira para Griffith Joyner, permitindo que ele retomasse seu treinamento. Com apenas 20 anos de idade, ele quase entrou para sua primeira equipe olímpica, ao ficar em 4º lugar na final dos 200 metros nas provas olímpicas do Sinuan Feminina. No entanto, suas esperanças olímpicas foram frustradas quando os Estados Unidos boicotaram os Jogos Olímpicos de Moscou em 1980, atrasando sua estreia no cenário mundial. Apesar desse contratempo, as provas não foram em vão. Durante esse período, ela conheceu Al Joyner, um talentoso saltador triplo destinado a ganhar o ouro olímpico em 1984, que mais tarde se tornaria seu marido. Enquanto isso, Griffith Joyner aprimorava suas habilidades na UCLA, treinando ao lado da irmã de Al, Jackie Joyner Kersee, que se tornaria uma das atletas mais condecoradas da história do atletismo. Mais tarde, a família Joyner Kersee seria reconhecida como uma das dinastias atléticas mais icônicas da história dos Estados Unidos, com o recorde mundial de Jackie no heptatlo ainda em vigor. Enquanto Al competia pelo Arkansas State e a admirava de longe, Florence Griffith Joyner era incansável em sua busca pela excelência. Em 1982, ela ganhou o título dos 200 metros da NCAA com um tempo de 22,39 segundos. No ano seguinte, ela garantiu o título da NCAA nos 400 metros, registrando o impressionante tempo de 50,94 segundos. Suas contribuições ajudaram a UCLA a conquistar 2 títulos consecutivos da equipe nacional. E também se formou em psicologia. No mesmo ano, ela ficou em 4º lugar nos 200 metros no Campeonato Mundial de 1983, provando que estava pronta para enfrentar o mundo. Em 1984, Griffith Joyner finalmente fez sua estreia olímpica diante de uma multidão em Los Angeles. Ela emocionou o público ao garantir a medalha de prata nos 200 metros. No entanto, apesar desse sucesso, o atletismo estava longe de ser o esporte profissionalizado que é hoje. O apoio financeiro aos atletas era escasso, o que forçou FloJo a uma espécie de aposentadoria parcial. Ela trabalhava como caixa de banco e cabeleireira, muitas vezes ficando até tarde fazendo o cabelo e as unhas das amigas. Suas tarifas variavam de $45 americanos a $200 americanos, permitindo que ela se sustentasse e mantivesse vivo seu sonho olímpico. Em 1987, o chamado das pistas era forte demais para ser ignorado. Griffith Joyner voltou a treinar seriamente e seus esforços rapidamente deram resultado. Naquele ano, ele ganhou outra medalha de prata nos 200 metros no Campeonato Mundial em Roma,
confirmando que ainda tinha o talento e a determinação para competir no mais alto nível. Embora estivesse em segundo lugar no ranking mundial nos 200 metros, seu desempenho nos 100 metros também se mostrou promissor, colocando-a em sétimo lugar nos Estados Unidos. O ressurgimento de sua carreira coincidiu com uma reviravolta em sua vida pessoal. Em 17 de julho de 1987, Al Joyner a pediu em casamento e o casal planejava se casar no ano seguinte. No entanto, o destino interveio. Quando um pequeno terremoto sacudiu Los Angeles em 1º de outubro, FloJo ficou nervosa. Temendo que ela pudesse morrer antes do casamento, o casal rapidamente reviu seus planos. Eles foram de carro até Las Vegas e se casaram em 10 de outubro de 1987, tornando Florence oficialmente parte integrante do que estava se tornando rapidamente a primeira família do atletismo. Enquanto se preparava para as provas olímpicas do Zenu Sinraniua em 1988, Griffith Joyner equilibrou discretamente seu treinamento entre dois técnicos, seu marido, Al Joyner, 3 dias por semana, e seu cunhado, Bob Kersee, 2 vezes por semana. Seu progresso era constante, mas não extraordinário para os padrões internacionais. Em 1987, ela obteve o recorde pessoal de 10,96 segundos nos 100 metros no Grand Prix de Colônia, um tempo que ainda não a colocava entre as 40 melhores de todos os tempos. Em junho de 1988, ela havia melhorado para 10,89 segundos em San Diego, mas ainda estava atrás de Evelyn Ashford, a detentora do recorde americano. Uma semana antes das provas olímpicas, Griffith Joyner correu 10,99 segundos em uma corrida de aquecimento. Foi um desempenho sólido, mas não indicativo do feito histórico que ela estava prestes a realizar. Depois vieram as provas, onde FloJo chocou o mundo ao quebrar o recorde mundial dos 100 metros em 0,27 segundos, superando o recorde estabelecido anteriormente por Ashford. Essa foi a maior margem pela qual um recorde mundial já havia sido quebrado, deixando os competidores e os espectadores atônitos. Mas ainda não havia acabado. Durante as provas, FloJo estabeleceu os 3 tempos mais rápidos da história dos 100 metros, 10,49 segundos nas quartas de final, 10,70 segundos nas semifinais e 10,61 segundos na final. Ele também deixou sua marca ao estabelecer um novo recorde americano nos 200 metros com um impressionante tempo de 21,77 segundos. Esses desempenhos redefiniram o atletismo feminino e estabeleceram Griffith Joyner como a favorita indiscutível para os Jogos Olímpicos de 1988 em Seul. A legitimidade de seu surpreendente recorde mundial de 10,49 segundos, estabelecido durante as provas olímpicas do semiconductor, há muito tempo é questionada. O anemômetro registrou uma leitura de 0,0 metro por segundo, uma medição suspeitamente calma, dadas as condições visivelmente ventosas daquele dia. As velocidades do vento foram registradas como altas durante outros eventos de velocidade e na pista de salto em distância adjacente. Muitos acreditam que pode ter ocorrido uma falha técnica, e estudos científicos encomendados pela IAAF, Associação Internacional de Federações de Atletismo, e por organizações independentes, confirmaram posteriormente que provavelmente havia um vento de cauda ilegal de 5 a 7 metros por segundo quando FloJo estabeleceu seu recorde. Apesar dessas descobertas, a IAAF nunca anulou o desempenho. O International Yearbook of Athletics, Anuário Internacional de Atletismo, registrou o fato como provavelmente auxiliado por um vento forte, mas ainda o reconhece como recorde mundial oficial. No entanto, a corrida de 10,61 segundos de Griffith Joyner na final, que não teve interferência do vento, continua sendo um dos tempos legítimos mais rápidos da história. Essa marca permaneceu sozinha até as Olimpíadas de Tóquio de 2020, quando Elaine Thompson-Herah, da Jamaica, a igualou na final dos 100 metros. Apenas um mês depois, Thompson-Herah quebrou essa marca,
correndo 10,54 segundos no encontro da Liga Diamante de Eugene, garantindo o segundo tempo mais rápido já registrado nos 100 metros feminino, atrás apenas da lendária marca de Flo Jo. No final de julho de 1988, logo após seu desempenho recorde nas provas olímpicas, Griffith Joyner fez uma mudança significativa em seus planos de treinamento. Ela se separou do técnico Bob Kersee, buscando uma abordagem mais personalizada para seu treinamento. Frustrada com a falta de patrocínio e acordos de publicidade, ela também assinou com um representante pessoal, Gordon Baskin, o que exigiu que ela deixasse os serviços de Kersee como técnico e representante. Ela mudou sua base de treinamento para a Universidade da Califórnia em Irvine, com seu marido, Al Joyner, assumindo o papel de treinador em tempo integral. Ao entrar nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988 como favorita, Flo Jo apresentou performances que ficariam para sempre gravadas na história olímpica. Na final dos 100 metros, ela registrou o impressionante tempo de 10,54 segundos, vencendo Evelyn Ashford por uma margem de 0,30 segundos. Em seguida, ela estabeleceu um recorde mundial nos 200 metros, com um tempo de 21,56 segundos na semifinal, apenas para quebrar seu próprio recorde na final, terminando com um tempo surpreendente de 21,34 segundos. Assim como seu recorde mundial nos 100 metros, essa marca nos 200 metros permanece intacta até hoje. Além de seu legado, Griffith Joyner levou a equipe do seu Ionaro à vitória no revezamento 4% e garantiu uma medalha de prata no revezamento 4 por 400 metros, marcando sua primeira corrida reconhecida internacionalmente nesse evento. Ao final das Olimpíadas de 1988, ela havia conquistado 4 medalhas olímpicas, 3 de ouro e 1 de prata, o que a tornou a segunda atleta feminina mais condecorada na época, atrás apenas de Fanny Blankers-Koen, que havia conquistado 4 ouros em 1948. Em fevereiro de 1989, no auge de sua fama, Griffith Joyner chocou o mundo esportivo ao anunciar sua aposentadoria das competições. Ele expressou seu desejo de se concentrar nos negócios fora do atletismo. Apenas um mês após sua aposentadoria, ela foi homenageada com o prestigioso prêmio James E. Sullivan, que a reconheceu como a melhor atleta amadora dos Estados Unidos em 1988. Esse reconhecimento consolidou seu lugar não apenas como velocista pioneira, mas também como uma das maiores atletas da história americana. Após seus triunfos olímpicos históricos, Griffith Joyner capitalizou sua fama recém-descoberta, garantindo acordos lucrativos de publicidade, especialmente no Japão, onde sua popularidade disparou. Esses patrocínios geraram milhões de dólares, consolidando seu status como um ícone esportivo internacional. Ele também se envolveu em vários empreendimentos criativos e comerciais. Em especial, assinou um contrato com a LJN Toys para criar uma boneca parecida com a Barbie, que imitava seu estilo característico, com suas unhas longas e coloridas e seus icônicos trajes de corrida com uma perna só. Além de suas incursões no setor de brinquedos, ela expressou seu amor pela moda de outras maneiras. Em 1989, desenhou uniformes de basquete para o Indiana Pacers, combinando sua paixão por esportes com seu apurado senso de estilo. Nesse mesmo ano, sua vida pessoal floresceu com o nascimento de sua única filha, Mary Ruth Joyner, em 13 de novembro de 1990. Mary herdou o espírito criativo de sua mãe e acabou se tornando ginasta e cantora, realizando alguns dos sonhos de Flo Jo. A influência de Griffith Joyner também se estendeu ao setor de entretenimento. Ela fez participações especiais em programas de televisão populares, incluindo uma participação especial memorável interpretando a si mesma na sitcom 227. Ela até se dedicou à atuação, aparecendo na novela Santa Bárbara como a personagem Terry Holloway. Além do entretenimento, ela foi uma defensora da saúde e do bem-estar, atuando como co-presidente do President's Council on Physical Fitness de 1993
a 1998. Por meio dessa função, ela promoveu a atividade física e um estilo de vida saudável em todo o país. Em 1996, durante uma entrevista com Charlie Rose, ela anunciou sua intenção de voltar a competir, dessa vez com foco na corrida de 400 metros. Já tendo estabelecido os recordes mundiais nos 100 metros e 200 metros, ela aspirava a conquistar também o recorde mundial dos 400 metros. Ela treinou rigorosamente em preparação para as provas olímpicas do Rio em junho, mas seus planos foram frustrados por uma tendinite na perna direita, forçando-a a abandonar sua tentativa de voltar ao esporte. FloJo foi mais do que uma atleta excepcional. Ela foi um ícone da moda e uma pioneira que redefiniu o significado de ser uma atleta feminina. Seu lema, vista-se bem para ter uma boa aparência, tenha uma boa aparência para se sentir bem e sinta-se bem para correr rápido, resumia sua abordagem ao esporte e à vida. Na pista, ela era conhecida por suas impressionantes unhas de acrílico de 15 centímetros, cabelos longos, maquiagem completa e seus trajes de corrida criados por ela mesma, que rompiam os limites do vestuário esportivo. Seus trajes de corrida, que incluíam roupas assimétricas de uma perna, só com detalhes em renda, e biquínis de blocos de cores vibrantes, eram revolucionários. FloJo trouxe um nível de estilo e glamour para o atletismo que nunca havia sido visto antes, e ao fazer isso, expandiu as possibilidades de autoexpressão no esporte. Sua parceria com a Adidas permitiu que ela combinasse moda e funcionalidade de forma impecável, tornando-a uma figura de destaque no mundo do vestuário esportivo. Nas provas olímpicas de 1988 em Indianápolis, ela cativou o público com seus trajes chamativos, geralmente feitos de tecidos delicados, como a renda. Uma de suas roupas mais icônicas foi o traje assimétrico de uma perna, só que ela usou durante a corrida feminina de 200 metros. Um design que ela carinhosamente chamou de The One-Legger. Esse estilo tornou-se sinônimo de seu caráter único e tem sido referenciado e celebrado na cultura popular desde então. A influência de Joyner se estendeu muito além de sua própria época. Em 2021, a lenda do tênis Serena Williams colaborou com a Nike para criar um traje assimétrico para o Aberto da Austrália, inspirado no icônico design de uma perna só de FloJo. Da mesma forma, a estrela do atletismo Sha'Carri Richardson, atleta olímpica de 2024, frequentemente canalizava o espírito de FloJo com seus penteados vibrantes e longas unhas decorativas. Richardson continuou a honrar o legado de Griffith Joyner ao ganhar uma medalha de prata na corrida de 100 metros nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, reforçando o impacto duradouro de FloJo em uma nova geração de atletas. Os desempenhos recordes de FloJo nas provas olímpicas do Semarnatsia em 1988 e nas Olimpíadas de Seul a colocaram sob os holofotes, mas também atraíram escrutínio e controvérsia. Atletas como Joaquim Cruz e Ben Johnson questionaram abertamente como Griffith Joyner poderia ter feito uma melhora tão drástica em tão pouco tempo. Em 1987, seu melhor tempo nos 100 metros era de 10,96 segundos, mas em 1988, ele melhorou esse tempo em incríveis 0,47 segundos. Da mesma forma, seu tempo nos 200 metros foi reduzido de 21,96 segundos para um recorde mundial de 20 e 1,34 segundos, melhorias que pareciam quase sobre-humanas. Griffith Joyner atribuiu sua notável transformação a um novo regime de saúde e ao foco em exercícios de força para a parte inferior do corpo, como agachamentos e afundos, sob a orientação de seu marido e treinador, Al Joyner. Apesar de suas explicações, os rumores de uso de drogas para melhorar o desempenho persistiram. O escrutínio se intensificou quando Darryl Robinson, um ex-companheiro de equipe, afirmou em 1989 que Griffith Joyner havia comprado o hormônio de crescimento humano dele por $2.000 em 1988. Robinson alegou que ela disse certa vez: "Se você quiser ganhar $1 milhão, terá que investir alguns milhares."
No entanto, Robinson nunca forneceu provas concretas para sustentar suas alegações e acabou sendo condenada ao ostracismo pela comunidade esportiva. Ao longo de sua carreira, Griffith Joyner foi submetido a vários testes de doping durante as competições e passou em todos eles sem incidentes. Após os Jogos Olímpicos de 1988, ela foi submetida a testes antidoping rigorosos adicionais pelo Comitê Olímpico Internacional, COI, em meio a rumores de uso de esteroides. Mais tarde, o príncipe Alexander de Meroder, que presidiu a comissão médica do COI, revelou que Griffith Joyner havia passado em todos os testes, inclusive naqueles especificamente projetados para detectar substâncias proibidas. Apesar dessas garantias, as especulações continuaram, especialmente quando ele se aposentou do atletismo competitivo em 1989, pouco antes da introdução de testes antidoping aleatórios obrigatórios. No entanto, o príncipe Alexander declarou com firmeza: "Nós o testamos em todos os testes possíveis e imagináveis. Nunca encontramos nada. Não deveria haver a menor suspeita." O mundo ficou atônito em 21 de setembro de 1998, quando se soube que Florence Griffith Joyner havia morrido aos 38 anos de idade. Sua morte ocorreu durante o sono em sua casa, em Mission Viejo, Califórnia, deixando seus fãs e a comunidade esportiva em choque. Apesar de seu compromisso com um estilo de vida saudável, surgiram várias teorias de conspiração, sugerindo causas não naturais para sua morte repentina. Para responder a esses rumores, foi realizada uma autópsia. O Orange County Coroner's Office determinou que ele havia morrido de asfixia durante um ataque epilético, que estava relacionado a uma anomalia vascular cerebral congênita conhecida como hemangioma cavernoso. Essa condição, que afeta aproximadamente 0,25% da população, provavelmente contribuiu para as convulsões que ele teve nos anos anteriores à sua morte. Embora a autópsia tenha confirmado que sua morte não estava relacionada ao uso de drogas, as especulações continuaram a circular na mídia. Alguns meios de comunicação sugeriram que complicações decorrentes do uso de substâncias que melhoram o desempenho podem ter desempenhado um papel importante, apesar das conclusões do legista. Seu marido, Al Joyner, refutou veementemente essas alegações, enfatizando que ela sempre competiu de forma limpa e passou em todos os testes de drogas durante sua carreira. As circunstâncias exatas de sua morte, especialmente a asfixia posicional que ocorreu durante a convulsão, acrescentaram uma camada adicional de complexidade à sua história. Foi determinado que sua cabeça havia sido virada de tal forma que restringiu suas vias aéreas, levando à asfixia. Essa combinação infeliz de sua condição de saúde subjacente e as circunstâncias que envolveram a convulsão resultaram em um fim repentino e trágico para uma vida que deixou uma marca indelével no mundo do esporte. Apesar das controvérsias e do fim trágico de sua vida, o legado de Florence Griffith Joyner continua sendo de inspiração e excelência. Seus recordes mundiais nos 100 metros e 200 metros ainda são prova de seu extraordinário talento. Ela elevou o atletismo feminino a novos patamares, trazendo uma mistura de atletismo, glamour e individualidade ao esporte. Em reconhecimento às suas contribuições, ela foi introduzida no Hall da Fama do Atletismo do Cinéma em 1995. Los Angeles homenageou as raízes de sua infância, renomeando a 102ª Street School como Florence Griffith Joyner Elementary School. Além disso, um parque em Mission Viejo foi dedicado em sua memória. Seus talentos também se estenderam ao campo da arte, e seu trabalho foi apresentado como parte do programa Art of the Olympians, ALTO. Em 2020, ela foi nomeada a Mulher do Ano da Time em 1988, destacando sua influência como uma das mulheres mais importantes do século passado. Sua família continuou a preservar seu legado. Sua filha, Mary, praticou atletismo durante a juventude e depois seguiu carreira na música, chegando a participar do programa America's Got Talent em 2012. Mary também coescreveu e produziu FloJo: A Daughter's Love, um documentário sobre sua mãe que será lançado em 2023,
e criou a FloJo Forever, uma empresa dedicada a promover o legado de sua mãe. A história de Griffith Joyner, marcada por triunfos, desafios e uma morte prematura, continua a repercutir no mundo do atletismo. Seus recordes, estilo e influência continuam sendo uma prova de seu extraordinário talento e do impacto duradouro que ela teve no esporte e na cultura. Florence Griffith Joyner será sempre lembrada como um símbolo de excelência, quebrando barreiras e inspirando atletas do mundo todo.